Olá, eu me chamo Jackson, moro em Fortaleza, tenho 24 anos e sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade de Fortaleza. Hoje eu vou falar um pouco sobre recursividade na programação. A linguagem que eu vou estar utilizando na hora dos códigos vai ser JavaScript, tá? E eu vou usar o Visual Studio Code como meu ambiente de desenvolvimento. Antes de mais nada, o que é recursividade? De um modo geral, a gente tem recursividade, segundo o Wikipedia, temos uma definição que diz: recursividade é um termo usado de maneira mais geral para descrever o processo de repetição de um objeto similar ao que já fora mostrado. Um bom exemplo disso são as imagens que aparecem quando dois espelhos são apontados um para o outro, tá? Já em programação, nós temos uma definição um pouquinho melhor feita pelo professor Wellington Lima dos Santos da Unicamp. Ele diz o seguinte: em programação, a recursividade é um mecanismo útil e poderoso que permite uma função chamar a si mesma, direta ou indiretamente. Ou seja, uma função é dita recursiva se ela contém pelo menos uma chamada explícita ou implícita a si própria. Pode não ter ficado muito claro no momento, mas quando a gente for fazer os códigos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Agora, para ilustrar um pouco dessa definição que eu expliquei para vocês, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no caso do fatorial, certo? Vamos dizer que eu tenho aqui 5 fatorial, tá? Como que a gente resolve esse fatorial? 5 fatorial é equivalente a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, correto? Que dá igual a 120. Vamos reler esse nosso fatorial de uma forma diferente. Eu posso dizer que 5 fatorial é equivalente a 5 vezes 4 fatorial, correto? Posso dizer também que 4 fatorial é equivalente a 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é equivalente a 3 vezes 2 fatorial. E 2 fatorial é equivalente a 2 vezes 1 fatorial. E 1 fatorial, por definição, ele é igual a 1. Da mesma forma que 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Certo? Então, se vocês verem aqui, nós temos uma repetição de uma estrutura. Certo? Nós temos uma, como na definição que eu falei, que é uma repetição de si próprio. Mas nós temos um caso especial, que é quando chega em 1 fatorial ou 0 fatorial, mais preferência para o 1 fatorial, certo? Quando chega em 1 fatorial, o resultado é 1, é sempre 1. Não importa o que, é sempre 1. E 0 fatorial da mesma forma. Então nós podemos dizer que 1 fatorial e 0 fatorial são os nossos casos base, certo? Já que vocês entenderam essa parte aqui, vamos para o código agora. Bom, eu já deixei aqui aberto um arquivo HTML simples, tá? E um arquivo JavaScript simples. Eu já importei aqui o nosso arquivo JavaScript, tá? Para economizar o nosso tempo. Agora vamos pensar de novo lá no fatorial, certo? Vamos pensar nesse fatorial aqui, dessa forma aqui. Como que a gente vamos criar uma função para resolver esse fatorial? A forma mais comum seria o quê? A gente criar uma function fatorial, certo? Que recebe um número de entrada, correto? E vamos fazer uma verificação aqui para caso esse número não exista ou ele seja negativo. Porque caso esse número não exista ou ele seja negativo, certo? Menor que 0, nós vamos retornar null. Perfeito? Essa é só uma verificação para caso o usuário que esteja utilizando essa função entre com um número negativo ou ele não entre com nada, a função retorne nulo, ok? Para não causar erro no nosso algoritmo. Agora, vamos pensar aqui como que a gente pode resolver esse algoritmo. A gente pode utilizar aqui um laço for, correto? Onde var i recebe número. Para ser um for decrescente, ele vai começar do nosso número e vai decrescendo até 1. Então ele vai começar com o nosso número menos 1. Opa. Ok? E enquanto o nosso i for maior ou igual a 1, certo? Vamos fazer i menos menos. Correto? Agora nós temos um laço for decrescente. Se vocês notarem aqui, as minhas fontes elas estão de uma forma diferente, tá? É porque eu estou utilizando um negocinho chamado Font Ligatures, que ele junta dois símbolos na programação, ele junta dois símbolos como se fosse um, certo? Mas isso é somente visual, tá?
Agora, feito esse laço for, o que a gente vai colocar aqui dentro? A gente vai ter que fazer como a gente fez aqui, ó. O que é o fatorial? É um número multiplicado pelo seu antecessor, que multiplica pelo antecessor dele, e por aí vai até chegar em 1, correto? Então, a gente vai pegar o nosso número e vai multiplicar ele por i, que vai ser o antecessor dele, certo? Mas vamos escrever isso aqui de uma forma um pouco mais elegante. Vamos escrever assim, ok? Feito esse laço for, o que vai acontecer depois? Nossa função ela vai retornar o nosso valor de número, ok? Agora vamos testar essa função. Vou recarregar aqui a página. Vamos lá, fatorial. Fatorial de 5. Ó, 120, perfeito? Igual o que a gente fez aqui. Vou testar outro. Fatorial de 6. 720. Fatorial de 7. 5040. Certo? Agora isso aqui é uma função que não utiliza a recursividade, certo? Vamos tentar reescrever essa função agora utilizando os nossos conceitos de recursividade. Eu vou comentar esse trecho de código, tá? Vamos lá. Vamos pensar agora no que eu falei antes. Tá? Aqui nós vemos que ele repete a si mesmo até encontrar o caso base, certo? E quem é o caso base? O caso base diz que quando for 1 ou quando for 0, ele vai ter o quê? O retorno de 1. Ou seja, if número igual a 1 ou número igual a 0, o que vai acontecer? Ele vai retornar 1. Ok? Então, caso contrário, caso não seja menor que 0 ou não seja 0 ou 1, né? Então a gente vai ter aqui um else. O que vai acontecer? A gente vai fazer justamente o que tem escrito aqui, ó. Quem que é o fatorial? O fatorial é o número vezes o fatorial do seu antecessor. Como a gente pode escrever isso? A gente pode escrever da mesma forma que a gente está falando, que é o número vezes o fatorial do seu antecessor, que é número menos 1, ok? No caso eu tenho que retornar aqui, return, desculpa. Perfeito? Vamos testar essa função agora. Vou recarregar aqui a página e vou fazer da mesma forma. Fatorial de 5. Olha só, 120. Fatorial de 6, 720. Fatorial de 7, 5040. Perfeito? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Muito obrigado e fiquem com Deus.